Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Debatendo a Qualidade da Carne. Aqui nós conversamos em como dominar o controle de qualidade de carnes. Eu sou a Jennifer Kipper, sou especialista em qualidade da carne. E hoje nós vamos conversar sobre quem que pode atuar no controle de qualidade de carnes. Talvez você esteja aí se perguntando, né, se você pode ou não atuar no controle de qualidade de carnes. E hoje, então, eu vou tirar essa sua dúvida e você vai entender melhor quem que pode atuar e como que você pode fazer para atuar no controle de qualidade de carnes. Então, primeiramente, né, o que é atuar no controle de qualidade de carnes? Onde que você pode atuar no controle de qualidade de carnes? Atuar, né, quando nós nos referimos, então, à atuação no controle de qualidade de carnes, é você atuar em estabelecimentos que trabalham com carnes. Quais são esses estabelecimentos? Nós vamos ter, então, principalmente lá, nós vamos ter o frigorífico, né? Os entrepostos, os frigoríficos esses das diferentes espécies animais, tá? Então, quando falo em frigoríficos, aqui a gente pode ter frigoríficos que abatem bovinos, bubalinos, ovinos, suínos, aves, pescados, tá? Eu posso atuar, né, no controle de qualidade de carnes nos centros de distribuição, que são aqueles estabelecimentos que recebem, né, as carnes de diferentes frigoríficos e eles coletam essas carnes, esses produtos cárneos, e eles fazem a expedição, então, para centros maiores, né, para outros estabelecimentos. Onde mais, né, que eu posso atuar no controle de qualidade de carnes? Nos frigoríficos, então, e também, né, lá nos centros de distribuição. Esses centros de distribuição, então, eles vão ser constituídos pelo açougue, né? Então, a gente tem algumas cidades que tem, por exemplo, tem um açougue de carnes, só um açougue. Eu tenho estabelecimentos, né, em que eu tenho um mercado e dentro desse mercado eu tenho um açougue. Eu tenho também hoje, né, que está muito em alta, né, as casas de carnes e as boutiques de carnes, que são aqueles estabelecimentos que vendem, né, já muitas vezes os cortes já prontos, né, que vendem lá os cortes que vêm lá do frigorífico embalados a vácuo, que vendem aquelas carnes diferenciadas, diferentes infinidades de cortes carnos e de diferentes espécies, que são, né, então essas casas de carnes e as boutiques de carnes. Então, eu posso atuar no controle de qualidade de carnes nesses diferentes estabelecimentos, onde se ocorre esse processamento da carne ou de algum produto carno, numa agroindústria, por exemplo, né, em que se faz algum embutido carno, né, em que se faz algum produto carno, todos esses estabelecimentos nós podemos atuar nesse controle de qualidade. Quando eu me refiro a controle de qualidade de carnes, é sim a gente atuar, né, avaliando todos os processos para que aquela carne ou aquele produto carne ele chegue ao consumidor com qualidade e com segurança. Que é hoje, né, o que mais se busca pelas empresas, né, são profissionais que estejam preparados, capacitados para garantirem que os produtos que eles fornecem, eles cheguem até o consumidor, então, de maneira satisfatória, que atenda a todas essas questões buscadas, né, quando o assunto é a qualidade da carne. Então, nós podemos atuar em todos esses setores. O que nós vamos precisar para atuar no controle de qualidade de carnes? Então, nós temos diferentes formas de atuação. Eu posso atuar no controle de qualidade de carnes como sendo um RT, sendo um consultor, ou ainda, né, prestando algum serviço de assessoria, ou ainda, né, atuando como CLT dessas empresas. Dentre esses serviços, nós precisamos, então, ter, né, o que nós vamos precisar ter? Geralmente, né, pessoal, quando eu atuo como consultor, como RT, prestando uma assessoria, né, eu vou precisar ter uma formação acadêmica. Para mim atuar como consultor, né, eu vou precisar ter um diploma, né, algo que comprove, então, a minha graduação.
qual graduação que pode trabalhar, né, nessas funções do controle de qualidade de carnes? Aqui nós entramos num mar de oportunidades, que muitas vezes, né, nós nem ficamos sabendo disso quando a gente está lá na faculdade. Então, por exemplo, né, quais são as profissões, né, que podem atuar no controle de qualidade de carnes? As profissões podem ser o nutricionista, né, pode atuar no controle de qualidade de carnes, o técnico em alimentos, o tecnólogo em alimentos, o técnico em agropecuária, o agrônomo, o zootecnista, o biólogo, o engenheiro de alimentos, o médico veterinário, né, e o técnico em nutrição. Então, eu vou ter diversas profissões, né, em que esses profissionais eles vão possuir, né, esse respaldo pela sua profissão para atuar, então, no controle de qualidade de carnes. Temos farmacêuticos também que atuam nesses setores. Então, desde que você tenha, né, na sua grade curricular alguma disciplina voltada a produtos de origem animal, você já está habilitado, então, a produzir, né, a trabalhar, não a produzir, né, você já está certificado, então já te possibilita que você atue no controle de qualidade de carnes. Técnico em agropecuária, né, também são profissões que podem, né, atuar nessa questão, então, do controle de qualidade de carnes. O que é importante saber, né, a gente tem alguns frigoríficos que nós temos equipes grandes do controle de qualidade de carnes. Então, caso, né, você não queira atuar não vai atuar na gerência ou, né, dependendo do estabelecimento, existem alguns cargos como monitor do controle de qualidade em que você pode atuar, né, que não exigem formação superior. Mas, né, se você quer atuar como consultor, pegar mesmo uma gerência, se você quer atuar como responsável técnico, tem a necessidade, então, de que você tenha esse ensino superior. O que nós precisamos aqui entender de diferença, né, entre essas profissões e atuações? Responsável técnico, por exemplo. Em um frigorífico, o responsável técnico ele sempre vai ser um médico veterinário. Esse médico veterinário, né, vai ser em função de que ele realiza toda a inspeção, né, do animal ante-morte e também pós-morte. Então, nós precisamos de um médico veterinário atuando, né, no controle de qualidade de carnes como responsável técnico lá nos frigoríficos. Mas nada impede, né, que o engenheiro de alimentos, o nutricionista, o técnico em alimentos, né, que eles atuem como responsáveis técnicos lá do açougue, da casa de carnes, né? Inclusive, eu tenho alunas minhas, né, também que hoje são responsáveis técnicas de açougues, né, de redes de supermercados, em que se tem os açougues e atuam, né, como responsáveis técnicos. Então, sim, outras profissões podem atuar como responsável técnico, né? Não no frigorífico, mas sim nesses outros estabelecimentos. O que é importante aqui quando nós atuamos, né, como responsável técnico é que a gente saiba, tenha a ciência de que nós estamos tendo um papel um pouco diferente. Esse papel está no sentido de que nós somos, então, responsáveis por tudo o que acontece naquele estabelecimento. O que, na verdade, né, nas outras, que nós somos, né, nós precisamos fazer parte de todo esse processo, nós precisamos ter as nossas responsabilidades, que o nosso trabalho é o de garantir carnes com qualidade e com segurança. Então, todas essas profissões podem atuar no controle de qualidade de carnes. Quais as vantagens que nós vamos ter, né, atuando no controle de qualidade de carnes? Nós podemos ter inúmeras vantagens, né? Quando eu atuo no controle de qualidade de carnes, eu consigo, quando eu sou um profissional que domina o controle de qualidade de carnes, ou seja, né, que entende todo o processo que está envolvido, que não se perde com as legislações, né, ou que sabe aonde buscar as informações, né, que saiba, profissional, que saiba resolver os problemas quando a empresa precisar, né, que saiba identificar os problemas, que saiba treinar devidamente um colaborador.
Ou ainda, né, quando eu passo a ter a segurança técnica, ou seja, eu tenho o conhecimento necessário, conhecimento suficiente para proporcionar tudo isso que a empresa vai precisar. A garantia, né, de que ele vai produzir um produto com qualidade e com segurança. Então, quando eu tenho todas essas características, quando eu domino o controle de qualidade de carnes, eu passo a ser um profissional diferenciado, um profissional, né, que as empresas vão buscar por esse profissional. E com isso, né, a gente passa a ter um destaque na nossa carreira, né, profissional. Também, né, quando a gente atua como consultores. Atuando como consultores, nós conseguimos abrir um leque de oportunidades. Por quê? Ao atuar como consultor, eu consigo expandir os meus ganhos financeiros, ou seja, eu consigo ganhar mais por mês, né? Eu consigo faturar muito mais do que quando eu atuo como CLT. Quando eu atuo como CLT de alguma empresa, eu vou receber um salário X que aquela empresa vai me pagar, né? E eu estou limitada àquele valor. Claro que temos diversas vantagens em atuar como CLT, né, frente também a atuar como consultores. Mas, dentre essas vantagens, né, de atuar, então, na consultoria, é que a gente consegue aumentar bastante, né, os nossos ganhos, né, os nossos lucros no final do mês. Precisamos, claro, que buscar muito mais clientes, correr atrás de clientes, né? E tudo isso o CLT não precisa. Então, a gente tem vantagens e desvantagens de cada uma, né, dessas atividades. E claro que cada um de nós devemos ver em qual dessas situações, né, que a gente se encaixa melhor. Eu quero trabalhar como CLT ou eu tenho perfil para trabalhar como empresária, né, como empreendedora e atuar com consultoria. Então, eu preciso analisar o que eu quero, o que é melhor para mim. Mas eu preciso estar ciente de que ambas as opções elas vão me trazer vantagens e também desvantagens. Então, como consultor, eu consigo aumentar muito os meus ganhos, né? Claro que vai depender de mim, do meu esforço, de quantos clientes que eu vou buscar a cada mês, né? Vai estar limitado também ao meu tempo disponível para atender a todos esses clientes, né? Então, tem essas questões que são importantes. Outra coisa importante é que mesmo atuando como CLT ou como consultor, nós ainda podemos aumentar ainda mais os nossos ganhos, que é atuando como responsável técnico. O responsável técnico, ele geralmente atua algumas horas, né? Ele tem algumas horas de responsabilidade técnica em cada estabelecimento. Então, ele não precisa estar 24 horas naquele estabelecimento, né? Indo lá, verificando, cumprindo todas essas questões. Ele vai geralmente uma vez por semana, ou se é em frigorífico, aí sim ele vai acompanhar os abates, né? Mas ele muda, então nada impede de que eu atue num frigorífico e que eu seja responsável técnico de uma casa de carnes. Com isso, eu consigo aumentar ainda mais os meus ganhos. Eu consigo expandir, né, cada vez mais os meus ganhos quando eu trabalho dessa forma. Então, é importante, né, que a gente saiba o que nós devemos fazer em cada uma das situações, o que é de responsabilidade de cada um dessas atuações. Né? Então, quando nós atuamos no controle de qualidade de carnes, nós precisamos estar cientes de que tudo que envolve a carne, a gente precisa dominar, a gente precisa saber. Eu preciso entender como que é o processo da carne, eu preciso entender, saber elaborar os documentos da qualidade, eu preciso, principalmente, né, saber treinar os colaboradores, principalmente se eu atuar como responsável técnico e eu não vou estar presente todos os dias no estabelecimento. Eu preciso ter uma equipe comprometida, uma equipe que esteja treinada, que saiba realmente o que eles precisam fazer. Então, nessas questões, a gente precisa estar ciente de que trabalhar com treinamento correto de equipes vai ser o que vai nos, digamos assim, que vai fazer com que a gente consiga ter uma paz de espírito, né? Que você vai para sua casa, mas você sabe que os colaboradores estão devidamente treinados e estão fazendo o seu papel. Então, hoje, né, nós, profissionais dessa área, todas essas áreas que eu citei aqui, o nutricionista, né, o técnico em agropecuária, técnico em alimentos, técnico em
zootecnia, o zootecnista, né, todos esses profissionais, eles têm esta oportunidade de atuar diretamente no controle de qualidade de carnes. Então, é uma área que está em crescente expansão, que ao contrário, né, do que muitas vezes a gente pensa que não temos oportunidade nessa área, isso não é verdadeiro, né? Nós temos, segundo, né, a Associação de Açougues de São Paulo, nós temos cerca de 53 mil casas de carnes e açougues distribuídos pelo Brasil. Isso é um número muito grande, né? É só nós pensarmos um pouco na nossa cidade, né? Agora, comecem a imaginar na cidade de vocês. Quantos mercadinhos que tem? Quantos açougues que tem? Então, cada um desses açougues precisa ter um profissional qualificado, um profissional que domina esse controle de qualidade de carnes para poder oferecer a esse estabelecimento, né, um serviço diferenciado. Ajudar esse estabelecimento, né, a ter um produto com qualidade e com segurança. Muitas vezes, cuidados mínimos, né, de implementar um documento, um POP, um PAC, né, a simples questão de elaborar, você pode oferecer o serviço de elaboração de documentos ou ainda trabalhar diretamente com treinamento de equipes. Então, as oportunidades, elas estão aí. Mas, né, é preciso que a gente se prepare para cada uma dessas oportunidades. Então, se você for voltando nessa questão de analisar, né, as nossas cidades, os nossos municípios, a nossa volta, a gente vai ver que sim, tem muitos estabelecimentos que com certeza precisam de um profissional que saiba trabalhar, né, nessas questões, que saiba desenvolver esses documentos e tudo mais, né, que o controle de qualidade exige, que é necessário para se ter um controle de qualidade de carnes. E o que acontece, né, pessoal, é que muitas vezes essas empresas, elas não têm um responsável técnico, elas não têm um engenheiro de alimentos, um nutricionista, um farmacêutico, não tem alguém atuando lá junto com eles para trazer melhorias, né, para muitas vezes aumentar o lucro dessas empresas. E dessa forma, né, cabe a nós buscarmos essas oportunidades, não só lá no frigorífico, né, que muitas vezes a gente se limita a achar que trabalhar com controle de qualidade é só lá no frigorífico. Não, eu posso atuar no controle de qualidade em vários setores. E para isso, né, eu preciso estar preparado e oferecer os meus serviços. A forma com que eu vou oferecer esse meu serviço vai fazer toda a diferença para que aquele profissional, aquela empresa, né, aquele dono do estabelecimento contrate o meu serviço ou não. E para isso, eu preciso, né, ter confiança no meu serviço, confiança nos resultados que eu vou ter, né, perante aquele colaborador, perante aquele serviço que eu for desenvolver como consultor, né, prestando uma consultoria, trabalhando pontos específicos, né, desde questões, então, da simples elaboração do manual, que pessoal, a gente tem que trazer, né, quando a gente vai oferecer os nossos serviços, seja lá para uma vaga de emprego ou oferecer serviços, então, como consultores, é nós trabalharmos com a venda do nosso peixe, né? A venda dos nossos produtos e trazermos a questão de que isso é necessário para que eles consigam aumentar os ganhos deles, né? Eles estão fazendo um investimento que vai gerar resultado para eles, que vai trazer ganhos positivos, né? Ganhos financeiros significativos e colocar que é uma exigência da legislação. Que o que acontece muitas vezes, né? Principalmente em cidades menores, a fiscalização ela não é tão rigorosa. E na maioria das vezes, então, não é cobrado, por exemplo, os documentos da qualidade. Não é cobrado o manual, não é cobrado o POP, né, desses serviços de alimentação, por exemplo, né, da casa de carnes. E eles não têm isso porque não é cobrado. Mas aí nós precisamos ir para essa questão de que como fazer esta abordagem, né, de vender o meu serviço.
de que sim, que é obrigatório, então, pela legislação, de que com a implementação desses documentos, com o treinamento da equipe, eles conseguem diminuir perdas. E se você já observou como que é o andamento, né, daquele estabelecimento, você já pode trazer exemplos reais ali, práticos, que ele tem, né? Por exemplo, né, aqui você está perdendo muito com essa carne que você coloca aqui, o consumidor ele não quer chegar aqui e não ter a rastreabilidade do produto, por exemplo. Esse balcão de carnes ele está muito cheio, com isso você está perdendo qualidade, com isso você está perdendo dinheiro, você tem que oferecer formas diferentes dessa carne ao consumidor, oferecer cortes diferentes, já embalar, né? Então, e mostrando o que ele pode melhorar, o que ele vai ter de melhorias. Com isso, né, o lucro de vocês vai ser muito maior, vocês vão conseguir evitar desperdício, né? Porque toda vez que vocês perdem algum produto que está exposto, vocês estão perdendo dinheiro, né? Então, trazer toda essa questão financeira, que é o que mais faz com que eles optem, né, em contratar os nossos serviços, é a questão financeira. E também, né, a questão, então, da fiscalização. Dizer que se eles não estão com todos esses documentos adequados, se eles não têm o próprio treinamento, que é algo obrigatório, né, dizer que eles podem sim, através de alguma denúncia, ou se surgir uma fiscalização, eles podem receber multas e que o valor dessa multa, né, quem sabe já pode ser muito maior do que a contratação dos seus serviços. Com isso, né, com certeza a gente consegue convencer, né, porque na verdade a gente precisa convencer, mostrar, né, a importância desses serviços. O quão importante é, né, além deles estar de acordo com a legislação, como é importante eles conseguir oferecer um produto que tenha segurança, né, para o consumidor final. E toda essa questão eu gosto muito de usar, né, que ela pode ser usada como marketing para as empresas, né? Hoje, não é todo o mercadinho, não é todo o açougue da cidade que tem um profissional responsável, né, por essas questões, desenvolvimento e implementação dos documentos, e isso pode ser usado como uma propaganda positiva, né, e muito positiva, que eu sou uma pessoa que eu vou preferir 1000 vezes ir em um estabelecimento que eu sei que tem algum profissional que está lá cuidando, supervisionando, do que ir num estabelecimento que eu não sei o que acontece lá, né? Que não tem nenhum responsável, que fazem as coisas do jeito que acham que é e que na maioria das vezes não é o correto, né? Então, isso com certeza pesa bastante, né? Lá na questão do consumidor, no final de toda essa cadeia, né? O consumidor, ele vai sim optar por um estabelecimento que ele saiba que atende a todas essas características. Então, voltando nessa questão, né, de quem pode atuar no controle de qualidade de carnes, nós vamos ter todos esses profissionais podendo atuar no controle de qualidade de carnes. E o que muda aqui, né, que sim pode, né, até você que não tem um ensino superior, né, você também pode atuar, né, como CLT, quando, né, a vaga, então, não exigir, a gente tem algumas vagas, né, que não exigem curso superior, tá? Então, cabe aqui a gente se dedicar, estudar, né, o que a gente precisa saber para atuar no controle de qualidade de carnes. Eu vou precisar, né, entender o processo da carne. Eu preciso entender como que o animal é abatido, o que eu preciso cuidar em cada uma das etapas, quais são os documentos que são obrigatórios nos diferentes estabelecimentos que nós vínhamos conversando aqui. Eu preciso saber qual é o documento que o frigorífico precisa ter, qual é o documento que a casa de carnes precisa ter. Eu preciso ter um entendimento de legislações, quais são as legislações hoje, né, mais utilizadas. Então, por exemplo, para quem for atuar em frigoríficos, precisa saber, né, que existe o RISPOA, que o RISPOA é a Bíblia das carnes, que o RISPOA é uma legislação que todo estabelecimento ele deve cumprir, né, ele deve atender a esta legislação. Eu preciso saber, né, pessoal, também como fazer, então, o treinamento, o que precisa constar num treinamento de boas práticas de fabricação, por exemplo, que hoje, né, é um dos campos que a gente pode atuar simplesmente ministrando treinamentos de boas práticas de fabricação.
Eu mesma, né, sou um exemplo disso. Eu atuo bastante, né, com a questão de treinamentos de profissionais, tanto de serviços de alimentação, de açougues, né, dando esse treinamento de boas práticas de fabricação, que é um treinamento obrigatório, que precisamos anualmente, né, os colaboradores precisam receber este treinamento, essa atualização do treinamento. Então, é uma outra área, né, que a gente pode vir a atuar, né, e que traz muitos ganhos para nós, em termos de questões financeiras, né? Por quê? O treinamento é você dedicar a sua hora de trabalho, né? Você vai se preparar para ministrar aquele trabalho, você não tem gastos, né, de materiais, é a sua mão de obra, né, que você vai gastar, o seu conhecimento que você vai difundir ele para mais pessoas e auxiliar, né, de forma direta o que aquelas pessoas precisam. Então, esses treinamentos com certeza são uma área, né, que a gente tem bastante oportunidades. Para vocês terem uma ideia, né, esses treinamentos, eles acontecem muitas vezes quando são frigoríficos grandes, por exemplo, né? Pode ter o próprio profissional que atua, né? O colaborador desse frigorífico que vai fazer esses treinamentos. Mas muitas vezes, né? Esses frigoríficos também optam por empresas, né? Para prestar esses treinamentos. Que muitas vezes, né, precisa ter uma pessoa de fora trazendo uma outra visão ou ainda mudando a forma do treinamento, porque as boas práticas de fabricação, elas não mudam, elas são iguais, né? Pode mudar algumas questões de cobrança na legislação, mas o que precisa ser feito de boas práticas de fabricação vai ser sempre a mesma coisa. É aquele cuidado do colaborador de não usar adornos, de ter as unhas limpas, as unhas curtas, de tomar banho, de não ter barba, né? Da higienização das mãos, a questão da higienização das botas. Então, são cuidados básicos, cuidados que são sempre iguais. Mas, às vezes, né, é necessário, então, mudar essa forma de ministrar esses treinamentos. E, para isso, né, às vezes surge até a oportunidade de ministrar esses treinamentos em empresas grandes, né, que precisam de um treinamento diferente, de uma forma diferente, uma pessoa falando de uma maneira diferente, trazendo conceitos diferentes, trazendo técnicas diferentes, né? Porque isso faz, às vezes, total diferença. Né? Então, a gente pode atuar nesses treinamentos tanto lá em frigoríficos, treinamentos para equipes que trabalham em serviços, né, de alimentação, nos açougues, em todos os setores que nós temos de alimentos, a gente pode atuar, né, com esses treinamentos de boas práticas de fabricação. E voltando aqui para a nossa questão que é de carnes, a gente pode atuar lá no açougue, nas casas de carnes, nas boutiques, né, desde padarias que recebem a carne como uma matéria-prima, a gente também pode atuar trazendo um treinamento, então, específico para esses estabelecimentos. Então, nós temos muitas oportunidades nesta área, né? As oportunidades, elas são infinitas. Seguidamente, a gente vê frigoríficos novos, né, sendo construídos e essas oportunidades, então, elas vão surgindo, né? E nós precisamos, o que eu sempre gosto de dizer, então, é que sim, nós temos diversas oportunidades nessa área, né? Oportunidades, então, que muitas vezes lá na graduação a gente não fica sabendo, né? Eu mesma, na minha graduação, eu não sabia que eu podia atuar como consultora, que eu podia atuar como RT, é algo que muitas vezes não é explorado. E com certeza eu afirmo, né, que é uma área que nos traz muitas oportunidades. Então, nós precisamos, né, nos preparar para enfrentar, para buscar essas novas oportunidades no mercado. Então, saber conhecer essas questões básicas que eu trouxe aqui para vocês, né, entender esses conceitos e a importância deles, o porquê a cor da carne é importante para quem vai atuar lá na casa de carnes, né, entender o que avaliar no recebimento dessas carnes, tudo isso vai fazer diferença para que ao final, né, que na nossa atuação a gente tenha segurança técnica e saiba o que fazer frente a qualquer situação.
né? Então, quando a gente domina o controle de qualidade de carnes, a gente passa a ter confiança no nosso serviço, né? Na nossa atuação. Então, isso é uma coisa que a gente vai buscando com o tempo, que nós precisamos nos dedicar, estudar, né? Aprender cada vez mais, para que a gente consiga ser esse profissional que consiga dominar o controle de qualidade de carnes, né? E que esteja preparado para agarrar qualquer oportunidade que surgir. Então, isso é muito importante. O que não pode acontecer é a gente simplesmente se limitar de que a gente não sabe fazer aquilo, que a gente não tem o conhecimento para fazer e não fazer o que precisa ser feito, né? Então, quando a gente muda um pouco a nossa mentalidade de que sim, nós somos capazes, né? Que mesmo lá sendo técnico em nutrição, por exemplo, sendo nutricionista, eu consigo sim atuar nesse controle de qualidade de carnes. Pode ser que vai ser mais difícil? Pode ser, mas não é impossível, né? Eu sei de vários exemplos de várias pessoas, né, que atuavam no controle de qualidade de carnes e que tinham essas diferentes formações, né, que eu já trouxe aqui para vocês. Então, a nutricionista, ela pode sim atuar, né, nesse monitoramento do controle de qualidade de carnes e é uma outra opção, né, uma outra oportunidade para aquele profissional que não quer se atender, né? Às vezes não é o perfil da pessoa atender uma pessoa ali no presencial, né? Ela quer sim trabalhar com os alimentos. Então, é uma nova oportunidade que esses profissionais têm também. E com certeza, né, quando a gente domina o controle de qualidade de carnes e a gente passa a ter essa confiança, né, a gente passa a ter esse respaldo técnico, né, essa segurança técnica para enfrentar esses problemas, a gente começa a ir se destacando nessa área e as oportunidades elas vão surgindo, né? Então, um estabelecimento recomenda você para outro e você vai tendo cada vez mais serviços, você consegue um emprego com maior facilidade, né? E assim a gente vai tendo sucesso, né, na nossa profissão. Então, gostaria aqui, para finalizarmos, né, dizer que caso, né, tenha alguma dúvida, se você fez algum curso e você não sabe se você pode ou não atuar, né, no controle de qualidade, busque, né, informações frente aos conselhos dessas profissões, né? A gente tem o CRM, que é dos médicos veterinários, o CRQ para químicos, né? Químicos, engenheiros de produção, todos podem atuar também no controle de qualidade de carnes. Então, busquem os seus conselhos, né, os respectivos conselhos, para que vocês possam se informar melhor e tirar essas dúvidas se vocês podem atuar, se vocês podem ser responsáveis técnicos, né, desses estabelecimentos, e assim vocês tiram logo, né, essa dúvida e já podem começar a estruturar, né, a forma com que vocês vão atuar profissionalmente nessa área. Se vai ser como CLT, se vai ser como consultor, prestando uma assessoria, né, para ver qual é a área que vocês mais se identificam e para que assim vocês tenham sucesso, né, na vida profissional de vocês. Então, gostaria de fazer um pedido aqui para quem ainda não segue as redes sociais, né? Não deixem de seguir o canal Qualidade da Carne, onde eu trago diariamente, né, informações voltadas à qualidade da carne, a como, né, vocês podem se preparar para dominar o controle de qualidade de carnes. E também gostaria de colocar aqui, se vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto, não deixem de colocar aqui nos comentários, que assim que for possível eu vou responder vocês. Então, espero vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês!